Bom dia e bem-vindos ao Laser Training Break. Estamos ao vivo, diretamente aqui de Hamburgo, na Alemanha, onde faremos essa série de treinamentos em língua portuguesa diretamente para vocês. Mas primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Matheus Reis, eu sou PhD em Engenharia Mecânica, trabalho aqui na Laser da Alemanha, mas na verdade estou com a Laser desde 2014, quando trabalhei também na Laser Brasil. Então, uma coisa que eu queria dizer para vocês, antes de eu entrar na sessão em si, é que essa sessão possui a função de chat. Então, a qualquer momento, ao longo da sessão, vocês podem enviar perguntas e nós vamos responder ao final da sessão. Então, nossa sessão hoje é sobre proteção contra sobrepressão. E antes de eu entrar na apresentação propriamente dita, eu queria apresentar para vocês o nosso Laser Chatroom. O Laser Chatroom é a nossa sala de treinamentos, é a nossa sala de educação que nós utilizamos para treinar os nossos funcionários e também os nossos parceiros e clientes ao redor do mundo. E ao longo dessa série do Laser Training Break em português, vocês vão estar acompanhando aqui no chat room diversas demonstrações, diversas exibições do funcionamento de válvulas de segurança, e por isso primeiro eu quero mostrar um pouquinho da sala para vocês. Aqui à esquerda de vocês, vocês têm o nosso vaso de pressão maior, que no caso ele trabalha com pressões entre 3 e 5 bar. Normalmente ele está a 3 bar, porém quando nós queremos testar e fazer as apresentações das nossas válvulas de segurança, nós aumentamos a pressão desse vaso de pressão. Como? Nós temos um segundo vaso de pressão embaixo dessa sala, que normalmente está a 32 bar, e através dessa válvula reguladora de pressão, a gente aumenta a pressão desse vaso. Ele está conectado com todas essas válvulas de segurança que vocês veem aqui, e nós conseguimos testar essas diferentes válvulas em diferentes cenários de sobrepressão. Se vocês caminharem aqui pelo Laser Chatroom, vocês vão ver que nós temos diversos produtos do portfólio da Laser. Por exemplo, válvulas High Performance, válvulas API e válvulas piloto operadas. Então, como eu disse hoje, vocês vão ter essa apresentação sobre proteção contra sobrepressão. Vocês vão aprender o que é pressão, o que é sobrepressão, quais são os cenários de sobrepressão, quais são os dispositivos para proteção de sobrepressão e por aí vai. Então agora vamos comigo para a apresentação. Talvez alguns de vocês já tenham visto no nosso material de marketing da Laser que a nossa missão como fabricante de válvulas de segurança é proteger as pessoas, o meio ambiente e a indústria. Por quê? Como vocês vão ver ao longo dessas apresentações do Laser Training Break, não é simplesmente apenas instalada uma válvula de segurança. Existe toda uma tecnologia por trás, todo um desenvolvimento de produto e um entendimento técnico que é necessário para a instalação adequada de uma válvula de segurança e a proteção de todas as partes envolvidas. Então, primeiro, para a gente entender como uma válvula de segurança funciona, que no caso a função é proteger sistemas pressurizados contra a sobrepressão excessiva, a gente precisa entender o conceito de pressão. Porque é uma palavra que é muito usada, mas talvez nem todo mundo saiba explicar o que é pressão. Um exemplo muito prático é por que se eu bato com um martelo num prego, eu consigo passar o prego por uma tábua, e se eu bater numa barra de aço com o mesmo martelo, eu não consigo. É, Isso é um exemplo clássico de como pressão funciona. Porque você está usando o mesmo martelo, batendo com a mesma força, e você tem resultados diferentes. Porque a pressão, no caso, ela é a força pela unidade de área. Ou seja, áreas diferentes com uma mesma força resultam em pressões diferentes. Uma área menor, com a mesma força, no caso do prego, resulta numa pressão maior do que se você batesse com o martelo numa barra de aço, por exemplo. A título de curiosidade, normalmente, se nós estamos com as unidades do sistema internacional, a pressão é em Pascal, força em Newton e a área em metros quadrados. Mas aí vocês estão se perguntando, tá, e como isso se conecta a válvulas de segurança? Bom, válvulas de segurança são dispositivos de proteção contra a sobrepressão excessiva, e para isso a gente também precisa compreender como
pressão e força se relacionam. Por quê? Quando você tem um fluido pressurizado, esse fluido ele está exercendo força sobre as paredes do tubo, as paredes do vaso de pressão ou sobre a superfície do seu equipamento. Isso também ocorre no caso com a válvula de segurança. O fluido pressurizado na entrada da válvula de segurança faz uma força, principalmente a força na parte inferior do disco. E essa força na parte inferior do disco tende a tentar abrir a válvula de segurança. E, ao mesmo tempo, nós temos uma mola, cujo propósito é manter a válvula de segurança fechada até a sua pressão de abertura. Porém, existe uma outra definição que a gente precisa entender referente à pressão absoluta e pressão relativa, ou sobrepressão. A pressão absoluta ela é definida a partir do vácuo ideal, que seria uma superfície, seria um volume de espaço onde não existe pressão. A partir do conceito de vácuo ideal, que seria o equivalente a 0 unidades de pressão, nós temos a definição de pressão absoluta, que é, por exemplo, a pressão que a gente encontra na natureza, a pressão que nós experimentamos no nosso dia a dia na Terra, por exemplo. Título de curiosidade, a pressão a nível do mar é equivalente a aproximadamente 1 bar. E quando nós estamos falando de instalações industriais, normalmente nós estamos falando de pressões relativas ou pressões manométricas ou sobrepressão. Quando nós estamos trabalhando com válvulas de segurança, nós estamos trabalhando em pressões acima da pressão atmosférica, pressões de sobrepressão. E aqui é a parte principal da nossa aplicabilidade de válvulas de segurança. Também temos o caso de sobrepressão negativa, ou vácuo parcial. Mas aí, no caso, já soluções para esse tipo de sobrepressão negativa, para esse vácuo parcial, já fazem parte de outro tipo de portfólio de produtos, como válvulas de alívio de pressão e vácuo. Um exemplo clássico de vácuo é o espaço sideral, onde a pressão é quase 0 bar. E, como eu disse para vocês, a pressão na superfície da Terra, a nível do mar, é aproximadamente 1 bar, ou mais exatamente 1,013 bar. Ok, agora que nós já falamos o que é pressão, como a pressão ela se comporta num ambiente industrial? Quais são os efeitos da pressão dentro de um sistema pressurizado numa indústria, numa fábrica? Bom, vou dar aqui play nesse vídeo para vocês. Aqui nós temos um vaso de pressão, que nós estamos com água, até o momento que esse vaso de pressão se rompe. Bom, esse é um bom vídeo para dar como exemplo de por que a gente tem que ter uma válvula de segurança. Por quê? Se você tem um sistema pressurizado, onde a pressão acumula num espaço fechado, e você não tem como tirar essa pressão, eventualmente esse vaso vai se romper, essa tubulação vai se romper. E aqui a gente está fazendo com água. Imagina se fosse um gás comprimido a altíssima pressão ou fosse vapor. Isso pode ser ainda mais perigoso. E é importante, quando nós falamos de válvula de segurança, quando nós falamos de pressão, de sobrepressão, a gente entender os riscos ocupacionais que existem para sistemas pressurizados. Existe um largo histórico de acidentes devido à sobrepressão excessiva ao redor do mundo. Nós temos a explosão da fábrica de fragrâncias na Itália, que envenenou e contaminou diversas pessoas. Nós temos a explosão da Union Carbide na Índia, em 84, que liberou uma nuvem mortal de veneno na cidade. Nós temos aqui o caso clássico que a gente usa em engenharia de segurança aqui na Alemanha, que é a explosão de gás no hotel Rizersee, que eu posso contar para vocês um pouco melhor essa história, que essa é uma história que a gente usa em quase todos os treinamentos que a gente faz em inglês ou alemão aqui na empresa, e também usa para treinar os nossos colegas, que aconteceu em 86, tinha um hotel no topo de uma colina e o sistema de calefação desse hotel ficava no subsolo do hotel, mais ao pé da colina. Era um sistema de calefação através de propano
E um determinado dia tinha uma manutenção programada nesse sistema e eles mudaram o sistema de manual para automático, deixando o sistema de aquecimento no máximo, na máxima capacidade por todo o tempo para poderem fazer a manutenção e os testes no sistema. Porém, por algum motivo, quando eles terminaram a manutenção, eles não voltaram o sistema para o modo automático. E, no caso, o sistema de aquecimento passou a noite inteira ativo no máximo, a pressão do sistema foi subindo, subindo e subindo, e no caso tinha uma válvula de segurança, essa válvula começou a aliviar o propano que estava sob pressão, porque o sistema estava em 100% durante horas, durante a madrugada inteira, porém, essa válvula ela não estava aliviando para um local seguro, ela estava aliviando para a própria sala do aquecedor. No final, propano se acumulou por toda a sala e por todo o porão do hotel, até que na manhã, quando as pessoas da limpeza chegaram, acenderam a luz, uma faísca fez com que explodisse tudo. Isso é interessante que a gente pode notar que muitas vezes um acidente não é só por causa de um fator. Às vezes, em geral, os acidentes industriais, eles são como uma corrente, eles são uma conjunção de fatores que levam a uma explosão ou a qualquer tipo de falha ou desastre. Bom, e por último, nós temos a explosão do tanque da P&G, também aqui na Alemanha, que era um tanque de gás carbônico líquido, que também, um cenário de sobrepressão excessiva, não foi capaz de aliviar a pressão e esse tanque explodiu, ferindo e matando algumas pessoas. Então, para proteção de sobrepressão, para evitar falhas, desastres ou cenários que não são desejados nas instalações industriais, nós precisamos de dispositivos de segurança. Porém, os dispositivos de segurança, como as válvulas de segurança, atendem a alguns requisitos. Primeiro, ele tem do que cabe ao fabricante. Os dispositivos de segurança precisam ser projetados profissionalmente, ou seja, seguindo todos os códigos e normas aplicáveis, e, além disso, eles também precisam ser produzidos e testados profissionalmente, porque não basta você ter os seus engenheiros seguindo todas as normas. O seu processo de fabricação, o seu processo de fabricação em si e o seu processo de testagem e ensaio também precisa seguir todas as normas e códigos aplicáveis. E agora, a parte que cabe aos operadores. No caso, cabe ao operador, cabe à pessoa que vai instalar as válvulas de segurança, dimensionar as válvulas profissionalmente e selecionar as válvulas profissionalmente. Essa é uma coisa interessante, porque nesse tópico acaba muitas vezes ocorrendo uma sobreposição de responsabilidades entre fabricante e operador. Por quê? Porque aqui na Laser, nós também fazemos o dimensionamento e também fazemos a seleção como forma de confirmar o que foi feito previamente pelos nossos clientes. E, no caso, o nosso software de dimensionamento, que é o ValveStar, também está disponível tanto para os nossos colegas ao redor do mundo, quanto para os nossos clientes. E assim, a gente faz um double check e seleciona e dimensiona as válvulas adequadamente. Outra coisa que é importante é que as válvulas sejam instaladas profissionalmente. Por exemplo, instalar a válvula numa tubulação que tem uma válvula de bloqueio antes da válvula de segurança e a válvula de segurança está basicamente fechada e nunca vai operar. Ou então a válvula é instalada em uma tubulação que os esforços são mais do que deveriam e por aí vai. E, por último, é muito importante também o comissionamento, manutenção e o teste das válvulas de segurança frequentemente. Bom, a gente falou agora um pouco sobre as obrigatoriedades a respeito de dispositivos de segurança. Porém, antes da gente chegar em dispositivos de segurança, em válvulas de segurança, a gente precisa entender todas as camadas de proteção quando a gente tem uma instalação pressurizada. Se vocês forem nos códigos, na ISO, na ASME, na PI ou na norma alemã AD2000, vocês vão ver que existem diversas camadas de proteção para um sistema pressurizado. Por exemplo, aqui no nosso exemplo, que nós temos o vaso de pressão de alta pressão aqui no subsolo da sala e esse outro vaso de pressão de baixa pressão aqui à esquerda de vocês no vídeo. Primeiro, nós temos aqui uma válvula reguladora de pressão que trabalha em conjunto
com um sensor de pressão, e essa válvula é a nossa primeira camada, são os dispositivos reguladores. Porém, imagina que por alguma razão o ar comprimido dessa válvula é cortada, ela para de funcionar e, de repente, a pressão do vaso de alta pressão começa a passar indefinidamente para o outro vaso. Aí nós temos a segunda camada de proteção, os sistemas de monitoramento. Que aqui, no nosso caso, é o meu manômetro. Os sistemas de monitoramento, eles podem atuar de forma automática, desligando o sistema, ou eles podem atuar de forma manual. Por exemplo, o operador vem, ele vê que a pressão no manômetro está subindo e ele mesmo fecha a passagem de pressão de um vaso para o outro. E, por último, nós temos os dispositivos de segurança, ou os sistemas de segurança, que, no caso, é a nossa válvula de segurança, aqui em cima. A válvula de segurança é a última camada de proteção contra a sobrepressão. Quando tudo falha, a válvula de segurança não pode falhar. Por isso que é tão importante ter um fabricante experiente, certificado em válvulas de segurança, porque essa é a última camada de proteção entre um sistema pressurizado e um possível desastre, em caso algo corra fora da normalidade. Então, quando a gente fala de dispositivos de segurança, entre eles as válvulas de segurança, nós temos diversos tipos de dispositivos. Nós temos, por exemplo, os dispositivos não rearmáveis, como o disco de ruptura, que é muito conhecido, que ao chegar na pressão de ruptura, na pressão de abertura definida, o disco de ruptura se rompe e libera a pressão do sistema, protegendo o sistema. Uma instalação muito comum que é encontrada na indústria é, por exemplo, nós termos disco de ruptura junto com válvulas de segurança. Outro dispositivo que é não tão comum, mas existe, que está previsto pela norma, são as válvulas de pino. Imagina que é uma válvula de segurança, porém sem mola, e a haste, ela na verdade é um pino desenhado de forma que a uma certa pressão, esse pino, essa haste se quebra e libera a pressão do sistema. Mas diferentemente de uma válvula de segurança e mais similar a um disco de ruptura, esse é um dispositivo que, ao ser ativado, não vai se fechar, ou seja, é um dispositivo não rearmável. Agora, vamos para o nosso exemplo clássico de dispositivos de segurança, que é a válvula de segurança operada por mola. Que é o tipo mais comum, é o tipo que todo mundo conhece. Nós temos aqui o fluido pressurizado na entrada, no bocal da válvula, e esse fluido ele gera uma força aqui na parte inferior do disco, e essa força ela é balanceada pela nossa mola. Então, a mola exerce uma força para baixo, mantendo a válvula fechada até a pressão de abertura da válvula, garantindo assim, em um cenário de sobrepressão, que a pressão excessiva do sistema seja aliviada e o sistema se mantenha protegido. Porém, apesar desse ser o tipo mais conhecido de válvula de segurança, esse não foi o primeiro tipo de válvula de segurança que existiu. Porque a primeira válvula de segurança criada foi a válvula de segurança por peso, que é uma válvula de segurança que gera a força para balancear a pressão do sistema através da combinação de um peso com um braço de alavanca. A válvula de segurança por peso foi desenvolvida na Revolução Industrial posterior ao surgimento da máquina a vapor. Por quê? Quando foi criada a máquina a vapor, no princípio, existiram muitos acidentes por explosões de caldeiras, por cenários de sobrepressão excessiva. E para isso, para que as máquinas a vapor não explodissem, para que essas falhas não mais ocorressem, os engenheiros da época criaram essa válvula de segurança atuada por peso, que, com o passar dos anos, evoluiu para a nossa válvula operada por mola. Normalmente no Brasil, ou na América Latina, ou nos Estados Unidos, não se encontra essa válvula simplesmente porque o código ASME não permite válvulas de segurança atuadas por peso. Porém, em alguns lugares com instalações com caldeiras muito antigas na Europa, a gente ainda vê algumas válvulas dessa. E depois nós temos outro tipo de dispositivo rearmáveis, no caso, um dispositivo rearmável controlado, que é a válvula de segurança piloto operada. Aqui no caso, na válvula de segurança piloto operada, nós temos a válvula principal, porém, a abertura e fechamento dessa válvula é controlada por esse piloto, ou seja, existe um dispositivo que controla o funcionamento da válvula.
E outro dispositivo controlado que nós temos é o sistema pneumático auxiliar, que no caso é uma central de controle que trabalha junto com atuadores pneumáticos na abertura e fechamento de válvulas de segurança. Bom, agora que vocês viram um pouco sobre os dispositivos de segurança, vocês devem estar se perguntando, tá, ok, eu já sei o que é pressão, eu já sei o que é sobrepressão, eu já sei o que são os dispositivos de segurança, mas quando eu vou usar as válvulas de segurança? Em quais cenários eu vou utilizar as válvulas de segurança? Então, se vocês forem nos códigos, por exemplo, na ISO ou na API, vocês vão ver que existem diversos cenários de sobrepressão. E é uma lista longa e eu posso aqui passar com vocês pelos cenários de sobrepressão mais comum. O primeiro cenário mais comum é o cenário de alívio térmico. Por exemplo, imagina um dia quente, o sol brilhando. Não para mim, que eu estou na Alemanha, está frio, mas para quem está no Brasil, imagina, Rio de Janeiro, 40 graus. Vocês queriam estar na praia tomando uma caipirinha, mas está todo mundo trabalhando. Tudo bem? Acontece. Mas então vocês acordam para trabalhar, o dia começa, 6 da manhã, 15 graus. Um dia normal de verão vai esquentando durante o dia e na hora do almoço está 40 graus. Todo mundo tem essa percepção do aumento de temperatura. Porém, esse aumento de temperatura, esse gradiente de temperatura, ele também tem uma influência dentro das instalações industriais. Por quê? Porque dentro das instalações industriais, todos os equipamentos, sistemas e fluidos também vão aquecer. O fluido, ao ser aquecido ao longo do dia, de 15 graus para 40 graus ou mais, ele tende a se expandir. Porém, se esse fluido está num reservatório fechado e ele não tem espaço para se expandir, isso leva a um aumento de pressão. Se esse aumento de pressão não é aceitável dentro do sistema, a gente precisa aliviar essa pressão de alguma forma. Então, essa sobrepressão causada pelo gradiente térmico é o nosso cenário de alívio térmico. Outro cenário bem comum é a descarga bloqueada, por exemplo. Você tem uma bomba que está operando, bombeando fluido por uma instalação, por uma tubulação, e, por exemplo, depois da bomba, você tem uma válvula de corte. E por algum motivo alguém fecha aquela válvula, mas a bomba ainda está operando. Isso vai levar com que a pressão na tubulação, na bomba, aumente. Se nenhuma ação for feita, se a gente não aliviar essa pressão no sistema, obviamente a tubulação ou a bomba vão se romper ou vão explodir. Então, para isso, nesse caso da descarga bloqueada, instala-se uma válvula de segurança, normalmente em bypass, para evitar que a pressão do sistema aumente. Outro caso bem comum é o cenário de fogo externo. Por exemplo, num cenário de incêndio numa instalação industrial, todo esse calor proveniente do incêndio vai ser transferido para os sistemas, vai ser transferido para todos os fluidos da sua planta. Esse calor transferido para os fluidos da planta vai fazer com que todos os gases e todos os líquidos aumentem de temperatura. Esse aumento de temperatura vai levar a um aumento de pressão. E caso a gente não alivie esse aumento de pressão causado pelo fogo externo, a gente também pode ter falhas nos nossos sistemas. Então, para isso, a gente usa uma válvula de segurança. Outro cenário, por exemplo, é o cenário de sobreenchimento, é um sistema que está enchendo um tanque, um vaso de pressão, e, de repente, esse tanque chega ao limite da capacidade dele. Então, se por algum motivo o sistema que está enchendo esse tanque não é desligado e esse tanque continua sendo enchido, também precisamos de uma válvula de segurança para aliviar essa pressão excessiva ou esse volume excessivo no tanque que não é desejado. E por último, o cenário que eu queria mostrar para vocês é o cenário de reação química. Nós temos um reator, nós temos dois fluidos que estão tendo um tipo de reação controlada, e por algum motivo essa reação se torna descontrolada e gera uma quantidade muito grande de gás. Se não houver um sistema para aliviar essa pressão, um sistema de segurança com uma válvula de segurança para aliviar essa pressão, a gente pode ter, por exemplo, a ruptura do reator, a falha do reator, e isso seria um grande risco para todas as pessoas ao redor, principalmente porque reações químicas muitas vezes são oxotérmicas e com uma grande produção de gases. Bom, agora que nós vimos os sinais de proteção, vamos voltar um pouquinho para a apresentação para resumir um pouco o que a gente viu.
Bom, primeiramente, sobre as nossas camadas de segurança, né, até a gente chegar no nosso dispositivo de segurança, na nossa válvula de segurança, nós temos os dispositivos reguladores, como a válvula reguladora de pressão, para manter a pressão de operação da planta dentro da faixa normal. Nós temos os dispositivos de monitoramento, que acompanham a pressão do sistema e pode acionar o desligamento de emergência ou desligamento manual. E, por último, nós temos a última camada de proteção, que são os dispositivos de segurança, que protegem os nossos equipamentos pressurizados contra exceder os limites permitidos por norma, como, por exemplo, as válvulas de segurança e os discos de ruptura. Bom, aqui a gente tem um pequeno sumário do que eu estava dizendo para vocês. Nós temos dois grandes grupos dentro dos dispositivos de segurança, os não rearmáveis e os rearmáveis. E nos não rearmáveis temos os discos de ruptura e as válvulas de pino. E nos rearmáveis temos as por carga direta, como por mola ou peso, ou as controladas, como a válvula piloto operada ou como sistema pneumático auxiliar. Referente aos cenários de sobrepressão, para quem tiver mais interesse, os cenários de sobrepressão eles estão, de maneira geral, descritos na API 521 ou na ISO 23251. Lá existe uma lista longa de todos os cenários possíveis de sobrepressão e como a gente calcula cada um deles e quais são as definições de cada um deles. Bom, eu falei com vocês um pouco dos cenários mais comuns de sobrepressão que a gente encontra no dimensionamento e seleção de válvulas de segurança, como reação química, expansão térmica, fogo externo, sobreenchimento e descarga bloqueada. Aqui vocês veem em cada seção da API onde eles são citados. Porém, uma coisa interessante é que com toda a análise de risco, com todas as previsões, com todos os estudos da nossa planta, existem coisas que não são capazes de serem previstas. Como, por exemplo, aqui nós temos um caso de um bicho preguiça fechando uma válvula de bloqueio em uma instalação industrial. Bom, por sorte, nessa instalação nós tínhamos duas válvulas de segurança protegendo esse sistema, então nenhum bicho preguiça, nem nenhuma pessoa se feriu em nenhum cenário de sobrepressão descontrolada ou possível explosão. Bom, sobre os sinais de sobrepressão, como eu disse para vocês, vocês conseguem encontrar eles em mais detalhes dentro da API 521. Lá vocês vão ter a descrição de cada cenário, vocês vão ter o parágrafo explicando a fundo como funciona cada cenário e vocês também vão ter as instruções em como calcular os cenários de sobrepressão. Aqui um pouquinho de terminologia e como funciona válvula de segurança em um vaso de pressão. Por quê? Se vocês forem dentro das normas, dentro dos códigos, vocês vão ver que nós temos os códigos de vasos de pressão e os códigos e normas para válvulas de segurança. E existe uma necessidade de traduzir a linguagem, às vezes, do que é as definições do vaso de pressão, sobre o que são as definições para válvulas de segurança e como esses sistemas operam combinados. O que ocorre no vaso de pressão e o que ocorre na válvula de segurança em paralelo. Aqui a gente começa com um cenário normal, nós temos o vaso de pressão na pressão normal de operação do vaso e a nossa válvula de segurança está sentindo a pressão de operação normal do vaso e nada acontece. A válvula de segurança permanece fechada. Porém, com o passar do tempo, a pressão no vaso começa a subir até chegar, por exemplo, na pressão máxima de trabalho admissível, a PMTA. Então, segundo requisitos normativos, nós temos que ter uma válvula de segurança calibrada no máximo na PMTA ou numa pressão inferior para proteger os vasos de pressão, ou esse vaso de pressão aqui no exemplo. Então, aqui, no caso, quando o vaso de pressão chega na PMTA, esse valor é a pressão de abertura da válvula de segurança e a nossa válvula abre.
Porém, ainda nos requisitos normativos, nós temos a definição de acumulação nos vasos de pressão, que é a pressão que o vaso de pressão acumula acima da PMTA, ou a pressão máxima acumulada admissível, que, no caso, equivale ao valor da sobrepressão na válvula de segurança, que vai resultar na pressão de alívio da válvula de segurança, que é quando a válvula atinge a sua capacidade de alívio de vazão certificada. Geralmente, para a maior parte das aplicações, nós temos valores de sobrepressão ou de pressão máxima acumulada de 10%, mas nós temos alguns outros valores possíveis que nós vamos ver em outras sessões do Laser Training Break. Depois, a pressão que a válvula alivia sua capacidade certificada, a pressão do vaso de pressão começa a cair até retornar para pressão normal de operação, para a faixa normal de operação. Então, nós vamos ter aqui na válvula de segurança as definições do diferencial de alívio e pressão de fechamento, onde o diferencial de alívio é a diferença entre a pressão de abertura e fechamento, e a pressão de fechamento é a pressão na qual o disco reassenta na sede da válvula e a válvula permanece fechada. De maneira geral, a gente deve considerar uma ligeira margem de segurança entre a pressão normal de operação do vaso e a pressão de fechamento, no caso, mínimo de 6% abaixo do diferencial de alívio, para ter um tipo de margem de segurança na operação. Então, agora eu falei para vocês hoje um pouco sobre pressão, sobre o que é pressão, sobre cenários, mas para a gente encerrar essa sessão, eu quero mostrar aqui para vocês uma pequena demonstração de uma válvula de segurança operando. Bom, aqui eu tenho um pequeno sistema montado, eu tenho aqui uma válvula de esfera, que no caso está aberta. Eu sei que essa válvula está aberta porque o meu manômetro está me dizendo, e também porque eu tenho aqui essa luz vermelha me indicando que existe passagem de fluido aqui e que a entrada da minha válvula de segurança está pressurizada. Aqui eu tenho uma válvula ajustada para 6,5 bar de pressão de abertura, e aqui eu tenho um outro tanque embaixo dessa sala, que é um tanque de água, e agora eu vou usar o meu tanque de 32 bar para pressurizar a água do outro tanque, e vou testar essa válvula de segurança, e vocês vão poder assistir essa válvula funcionando dentro de 1 minutinho. Nós só estamos ligando os equipamentos aqui. Bom, esse foi o final da nossa sessão. Eu deixo aqui os contatos dos meus colegas da Laser Brasil. Se vocês precisarem de qualquer tipo de suporte em língua portuguesa, eles vão ter todo o prazer de vos atender, seja por uma solicitação de cotação, um projeto, uma sessão de treinamento online, uma sessão de treinamento presencial ou mesmo uma dúvida técnica. Qualquer tipo de suporte que vocês precisem, por gentileza, contatem a Laser Brasil. Bom, e essa foi a nossa sessão de hoje, sobre proteção contra a sobrepressão. Hoje vocês aprenderam o que é pressão, o que é sobrepressão, quais são os cenários de sobrepressão, quais são os dispositivos de segurança para a proteção contra a sobrepressão e como a sobrepressão atua nos sistemas. Então, é isso por hoje. Muito obrigado a todos que vieram e espero vocês nas próximas sessões.